Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Hernando Diniz. Fluminense 7, Volta Redonda 0. Diniz, parabéns pela goleada. Queria que você falasse um pouco sobre esse resultado, se foi a melhor partida do Fluminense. Lá em Brasília eu te perguntei sobre a partida do Bangu, você disse que foi. Queria saber se essa de agora superou aquela contra o Bangu. E que você falasse também especificamente sobre os primeiros 10 minutos do Fluminense, que foram muito fortes, não só pelo gol, mas pela forma que o time se impôs diante do Volta Redonda. Primeiramente, boa noite. Eu acredito que foi a melhor partida do Fluminense, muito mais do que a goleada, pela maneira como o time conseguiu se comportar desde o primeiro minuto de jogo. O Volta Redonda é um time que foi muito bem treinado pelo Rogério, acho que foi um dos treinadores aí, sensação do campeonato, Felipe também do Bangu. É bom ressaltar, o nível tático foi muito bom dos treinadores dos demais times. A gente sabia da dificuldade que podia ser o jogo, é um time muito forte fisicamente. E a gente estudou bastante, preparou bem. Eu acho que encaixou a parte tática daquilo que a gente pretendia fazer no jogo, com a intensidade que a gente também foi muito alta, os jogadores conseguiram imprimir. E tecnicamente muitos jogadores estavam muito bem hoje, então isso, somando essas coisas, a gente conseguiu fazer um resultado bastante expressivo e merecido. Diniz, boa noite, aqui Marcelo Cunha, da Rádio Grande Rio. Queria saber de você o seguinte: a equipe foi hoje praticamente perfeita, né? Em todos os sentidos, em todos os quadrados do campo, tanto nas laterais, tanto também no meio de campo e também no ataque. O que faltou para poder concluir um pouco melhor, assim, para poder chegar, assim, para poder ter um arremate melhor, para poder chegar a mais gols? Porque em 7-0, claro, não é todo dia que a gente vê um 7-0. Mas o padrão de jogo hoje foi aquilo que você esperava de hoje? Foi 7-0. Você é um cara exigente, hein? Você queria que fosse quantos a 0? 12, 15, 25, pô. O time fez 7 gols, pô. Tá ótimo. A gente, no segundo tempo, tinha uma preocupação do time não acomodar, não acomodou. A expulsão, de uma certa forma, acho que ajudou um pouco o Volta Redonda a baixar as linhas mais, eles praticamente abriram mão do ataque. Então acabaram ficando mais sólidos e, obviamente, o jogo vai passando, com o placar elástico, tem uma tendência também do time cadenciar um pouco mais. Mas a gente foi criando chances, tivemos mais 2 bolas na trave no segundo tempo, mais várias chances criadas, então o placar podia até ter sido mais no segundo tempo. Mas eu acho que o aproveitamento, 7 gols, eu estou contente. Diniz, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. No momento em que o árbitro vai ali no VAR para avaliar se seria pênalti para o Fluminense ou não, a gente de cima ali da tribuna ficou com a sensação, não sei se a gente viu certo, de você ter feito o 14 com a mão, indicando que era para o Cano bater o pênalti. Aquele gol fez ele empatar com o Lelê na artilharia e depois ele acabou marcando mais um e agora é o artilheiro isolado do campeonato. A intenção era ajudá-lo nessa conta também, já que o Fluminense já estava ganhando. Queria que você explicasse se foi isso mesmo, por favor. Foi exatamente o mesmo critério do jogo do Bangu. A gente tem o Cano, o Ganso, naturalmente é o jogador que seria o primeiro batedor. Aí temos o Arias, tem o Cano, tem o próprio Keno. O Cano também bate pênaltis bem. É um cara que eu tenho total confiança. Então ele não bateu o pênalti sendo um cara que a chance dele perder era grande. A chance dele fazer era grande. Comigo, por exemplo, aqui no Fluminense, ele bateu 2 e fez, então está com 100% de aproveitamento. Então eu tinha muita confiança, o placar estava praticamente definido, e se a gente puder ajudá-lo individualmente, para o time é bom para o Cano, é bom para todo mundo. Se fosse um outro jogador na mesma situação, a gente faria o mesmo. Então a gente não colocou em risco o time fazer mais um gol. A gente fez assim, com ter o privilégio de ter o Cano como artilheiro. Eu acho que é importante para nós, assim como clube, como time, ter o artilheiro do campeonato mais uma vez. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação para a semifinal. Obrigado. Eu queria fazer 2, mas uma é só uma curiosidade. Se é a maior goleada da sua carreira como treinador, esse 7-0, apesar de ter o 10 do ano passado, na Sul-Americana, mas são as 2 maiores goleadas da sua carreira como treinador aqui, não só no Fluminense, né, em todas as
os times também. Mas uma outra curiosidade é o seguinte, a gente passou a semana inteira debatendo, você não assiste tanto, você já falou, mas a torcida, a imprensa, debatendo sobre a formação do Fluminense, sobre os 2 pontas abertos, sobre isso tudo. Você foi perguntado, inclusive, também sobre isso nos últimos jogos. E hoje a gente vê o Fluminense tão criticado, essa questão, né, por nós da imprensa e pelos torcedores, fazer 7-0 com 5-0 no primeiro tempo com essa formação. Eu queria entender um pouco mais o que teve de mudança, porque não é só estava todo mundo mal contra Volta Redonda, hoje pega o mesmo adversário e está todo mundo bem e funcionou. Eu identifiquei um pouquinho a questão dos laterais um pouco mais avançados por dentro, não sei se você pode confirmar se foi isso mesmo que você pensou para o jogo, sem o time ficar rodeando muito, deixando o Cano e o Ganso mais marcados no meio. Não sei se foi isso ou se tem alguma outra questão que mudou para esse jogo contra o Volta Redonda, para o Fluminense sair de um 2-1 de derrota para um 7-0 de vitória hoje. Então, assim, no fundo, a discussão, às vezes, pela imprensa, suas perguntas, elas são muito bem-vindas, Gabriel, porque elas abrem a possibilidade de discutir um pouco mais o jogo. Então foi de 7-0, mas o jogo de Volta Redonda, para vocês, pode ter sido muito ruim, para mim não foi. O jogo de hoje foi muito bom, muito pelo achar que em Volta Redonda o jogo não foi muito ruim. O primeiro jogo, o segundo tempo, sim. O primeiro tempo de Volta Redonda, naquela ocasião, também tinha sido um bom primeiro tempo. O jogo do turno, que a gente perdeu de 1-0. O segundo tempo foi muito mal. A gente jogou muito mal. Porque esse time é um time que deu muito trabalho para o Flamengo, foi um time que ganhou do Vasco, foi um time que deu muito trabalho do Botafogo, foi um time que era o maior ataque do campeonato, um time que faz as melhores transições. Então a gente estava jogando com uma time bem estruturada. O jogo de lá é um time que tinha o melhor ataque do campeonato, não sei como é que ficou agora, mas eles fizeram um gol de um chute, o primeiro chute que eles deram no gol, a bola entrou. Depois eles fizeram um gol, foi um escanteio nosso, a gente teve 2 chances para marcar, aí o goleiro repôs rápido, foi um contra-ataque muito mapeado pela gente, que era uma bola fácil. E tiveram mais um chute de que o zagueiro fez uma condução muito rápida, tocou por ele chutou. E foi isso que o Volta Redonda produziu no jogo. E se a gente tivesse virado o jogo para 3-2, que podia ter acontecido, o Barrone perdeu um gol, o Samuel perdeu o gol, o Cano teve chance, o Martinelli teve chance, a gente ia fazer uma análise diferente. E eu falo isso repetidamente. Eu não sei se isso vai mudar ou se muda um pouco com o meu discurso, mas quando eu tenho chance de falar, eu falo. A gente fica muito preso para falar do resultado e pouco do que acontece no jogo. Eu não achei que o jogo de Volta Redonda... Então tinha gente aí que chegaram a mim assim discutindo, que os pontos estavam abertos. A gente acabou de jogar contra o Bangu, tinha feito a melhor partida do ano, sem sombra de dúvida, com pontas abertas. Aí, eventualmente, assim, o resultado não vem... As pessoas têm uma vontade muito grande de saber a solução. Quase sempre, quando todo mundo está falando a mesma coisa, está errado. Porque quando é uma coisa muito clara para todo mundo, só o idiota do treinador que não enxerga. E não é isso que acontece. Os pontas abertos, enquanto assim, talvez você... Porque eu não acompanhei o que você estava falando, mas enquanto as pessoas estavam criticando os pontas abertos, eu já tinha visto que no jogo do Volta Redonda, os pontas abertos faziam parte da solução. Aí a gente foi achando outras coisas. Os laterais, igual o Marcelo jogou um pouquinho mais por dentro, a gente conseguiu colocar um pouco mais de gente na linha da frente, os jogadores... Foi um monte de coisas que a gente fez pequenos ajustes. Os zagueiros foram muito mais agressivos com a bola, a gente teve troca de passe muito mais rápida. Jogar no Maracanã também é diferente do que jogar lá, que o campo é muito melhor, as dimensões são um pouco maiores. Então, uma série de coisas para a gente construir um resultado de 7-0. Mas talvez a minha maior diferença do que as pessoas estavam pensando é que eu não achei que foi um desastre o jogo de 2-1, sob hipótese alguma. Teve muita coisa boa que eu vi no jogo, a gente corrigiu aquilo que estava errado e, somado uma outra complexidade de coisa, a gente conseguiu construir uma vitória de 7-0 hoje. A goleada pode ignorar que eu tinha esquecido dos 10-1 mesmo. Eu lembrei que era. Eu tinha, no Votorati, meu primeiro time, eu tinha acho que uma vitória de 9-0 também, se eu não me engano. Mas aqui no Fluminense as coisas para mim acontecem de uma maneira diferente. Diniz, boa noite, Diniz. Daniel, canal Flu News. Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação. 7-0, inquestionável. Percebemos ali que não tem o que comentar, foi uma partida perfeita. Mas em alguns momentos eu observava você e via que você esbravejava com alguns jogadores, ou algumas situações de campo ali. Teve alguma coisa ali que te incomodou na partida, mesmo com esse placar elástico, principalmente quando estava ali em torno de 5-0, ver você ainda fazendo uns comentários com os jogadores?
alguma coisa na partida hoje não funcionou ou realmente foi a partida perfeita no seu comando como treinador do Fluminense? Não foi perfeita a partida, acho que nunca vai existir uma partida perfeita. Foi um resultado magnífico, um futebol apresentado também magnífico, mas não foi perfeito. A gente cometeu erros no jogo. E eu sou uma pessoa muito focada no jogo mais do que no resultado do jogo. Porque o jogo, para mim, é o que interessa. Você tem que fazer o que você pode, tem a ver com o jogo que está sendo jogado. O resultado, que só você faz 2-0, aí você muda a forma de jogar. Hoje a gente não fez isso. Boa parte do jogo a gente foi construindo o placar e ficou concentrado no jogo. Em algumas coisas já aconteceu comigo também, até aqui mesmo no Fluminense, você abriu uma vantagem de 2-3-0 e você acomodar e passar a jogar de uma forma diferente. Então você pega e macula aquilo que você admite ser o jogo que tem que ser jogado. Eu acho que o Fluminense hoje conseguiu jogar o jogo de uma maneira muito séria, com bastante humildade. Acho que uma das palavras-chave é humildade, porque a gente soube mapear o Volta Redonda, respeitou demais o Volta Redonda, e acho que foi a base da gente construir o resultado, foi a humildade que a gente teve de encarar o Volta Redonda da maneira que eles mereciam. Diniz, boa noite, parabéns pela goleada primeiramente. Obrigado. Minha pergunta é sobre o Fábio. A gente viu que o Fábio foi substituído no segundo tempo. O que aconteceu com ele? Tem alguma atualização? Você pode falar um pouco sobre? Marcelo, não teve nada grave, assim, o Fábio que teve um corte grande na boca, e aí ele tinha que saber que não ia conseguir conter o sangramento sem sair para dar ponto. Então foi só isso, não tem nada que preocupe, ele está super bem, foi um lance bem casual, não teve maldade, nada, acidente de trabalho mesmo. Boa noite, Diniz, tudo bem? Sidão Marinho do Litoral News. Hoje a gente viu os dois laterais muito bem também na parte ofensiva, né? Foram decisivos para o jogo, também com bolas na trave, foram muito participativos. Tendo isso em relação e também as 2 semanas de trabalho que agora vem pela frente, antes da final, o Marcelo, teoricamente, já pode ter uma condição. Você pensa em já botar o Marcelo na vaga do Alexander, ou isso vai ser com calma para não perder também esse estilo do jogo ofensivo? Não, mas com o Marcelo a gente não vai perder o estilo do jogo ofensivo, né? A gente vai ver se tem condição do Marcelo estrear, a gente está tendo bastante cuidado, ele está se dedicando bastante e nós vamos aproveitar essas 2 semanas para poder decidir, mas é uma possibilidade. Aqui, Diniz, boa noite, Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Diniz, outra coisa que a gente discutiu também, aproveitando o momento para debater também. Parte física não, né? Hoje não. Não. Mas essa aí não foi minha, não. Foi de muita gente, né, Vitor? Há 20 dias atrás aí era o assunto do... Por isso que eu falo, a parte física, se fosse uma coisa bem fundamentada, a gente já está falando da parte física. Então, como era uma coisa também calcada no resultado, mas aquela coisa que fica, que se eventualmente perde, crava que era a parte física, mas nunca foi o problema. Sim. No jogo contra o Volta Redonda, no jogo de ida, outra coisa que a gente discutiu muito foi o Arias, né? Nessa estratégia que você utilizou nesses 2 jogos, ele muito preso ali do lado direito. E aí eu queria só entender se é algo pontual, uma estratégia que você montou para esse jogo, tendo 2 homens mais abertos para tentar abrir, enlarguecer mais o campo e facilitar também a infiltração dos laterais por dentro, ou se é uma coisa que também você está pensando em utilizar nos próximos jogos, está numa possível final, se foi algo pontual. E eu queria aproveitar para te perguntar sobre o John Kennedy também, que voltou hoje, voltou a ser relacionado. É um jogador que foi emprestado, né? A gente já relatou diversas questões disciplinares que ele parece estar disposto a deixar aquilo para trás e tentar reescrever a história dele no Fluminense. Queria saber o que te fez relacionar hoje o John Kennedy para o jogo. O John Kennedy, desde quando eu cheguei aqui, eu já levei ele para o jogo, ele estava com problema no pé, recuperando, e assim que foi possível eu já botei ele no jogo. É um jogador que o potencial eu acredito muito, muito mesmo. Acho que é um menino que tem um comportamento, um moleque muito bom de coração, que às vezes comete equívocos, que eu acho que assim que ele resolver essa questão, ele tem chance de construir uma história brilhante no futebol. Vai depender dele, vocês sabem que a minha vontade é sempre de ajudar os jogadores e o John Kennedy, tenho assim, meu coração está totalmente aberto para ajudá-lo de maneira especial até onde eu posso ir. Essas 2 semanas após o retorno, eu participei da ida dele inclusive para a Ferroviária, são amigos meus que estavam lá, o treinador, o pessoal de gestão, ele foi muito bem lá, a gente conversou umas 2, 3 vezes enquanto ele esteve lá. E o regresso dele é muito bem-vindo. E ele estava na relação hoje porque ele voltou muito bem. E
de uma maneira muito profissional, cumprindo todos os horários, tendo um comportamento exemplar, e ele como jogador não tem nenhuma surpresa, ele é um jogador que tem tudo para construir uma grande carreira. A gente espera que isso aconteça. A outra pergunta, o que foi? Eu esqueci. O do Arias, assim, o Arias vai jogar, o Arias jogou assim contra o Bangu também, a gente ficou muito focado no jogo de Volta Redonda e um pouco do Flamengo. Do Flamengo ele começou aberto, depois ele vai jogar da maneira como o jogo pedir. Então, assim, essa é uma estratégia. Hoje acho que ele foi um dos grandes destaques do jogo, assim quanto o Bangu ele foi um dos grandes destaques do jogo, aliás, quase sempre é um dos grandes destaques, né? Ele é um cara que tem muitas competências, ele consegue jogar aberto de um lado, aberto do outro, consegue jogar por dentro, mais atrás, mais à frente. Então, para a gente é um privilégio ter o Arias no time. É um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, essa é a minha opinião desde do ano passado, da minha chegada aqui pelo menos. Ele é um jogador que é digno de nota. Acho que ele é um jogador muito completo e eu acho que ele ainda tem uma estrada muito longa, brilhante para construir no futebol. Obrigado, Diniz. Gente, obrigado aí. Valeu, gente. Os tricolores são das suas.